E aí, meus amigos e minhas amigas, estou trazendo algumas das notícias que estão acontecendo nos dias de hoje. A reunião dos 3 poderes da República que houve, comentando um pouco sobre a nossa economia, que não vai nada bem, e também imagens de invasões em São Paulo, que o mar não está para peixe. Os eleitores do Bolo não estão tendo chance com a polícia do governador Tarcísio de Freitas, que não está dando mole para eles. Sobre a economia, o governo federal bateu um recorde de arrecadação. Agora em julho de 2024, foram 231 bilhões de reais. Mas com isso, a dívida pública elevada afasta o Brasil de juros baixos e aproxima a crise de grandes proporções. Quem disse isso é o ex-ministro Maílson da Nóbrega, porque o Brasil ainda deve aumentar mais os tributos para pagar as dívidas e aumentando, e com isso as pessoas compram menos, e essa política já foi implantada na Venezuela, na Colômbia e na Argentina, na gestão anterior. O que acontece? A arrecadação aumenta porque aumentam os impostos. Mas, se ela fosse menor, as pessoas fariam mais compra. Então não adianta aumentar os tributos como a intenção. E quando vier essa reforma tributária aí vocês vão ver aqueles autônomos, motoristas de táxi, todos vão ser alcançados por mais impostos. O que acontece? Eles terão menos trabalho, as pessoas comprarão menos e a recessão econômica deve acontecer no Brasil. Com juros da dívida também, o rombo bate um recorde e atinge 1,1 trilhões de reais no governo atual, no governo Lula. Mas sabe qual é o problema? É que o governo gasta demais, gasta mais do que arrecada. E por isso que fazem essas viagens gastronômicas, gastam um monte, patrocinam até a primeira-dama para fazer turnê pelo exterior. E órgãos que antes não acontecia, o IBAMA, com essas queimadas aí, está em greve. Também as universidades federais também estão em greve. Mas sobre a reunião dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, o Supremo alertou na possibilidade de prisão de parlamentares. E com isso, eles convenceram de que o Congresso deve negociar emendas com o Supremo Tribunal Federal. E eles disseram que a Justiça poderia decretar prisão de deputados e senadores, porque esses até poderiam ser encarcerados, porque processos têm aos montes no Supremo, segundo eles disseram, por desvio de verbas. Mas eu acredito que se esses deputados cometeram esses crimes, o Supremo tinha, e a Justiça tinha a obrigação de puni-los e não fazer isso. Quanto à decisão monocrática que o Congresso havia aprovado de que não poderia haver por conta de ministro do Supremo, o Flávio Dino, sobre as emendas, tomou uma decisão monocrática, mas ele estava firmado pelo Supremo. Fizeram uma reunião e, por unanimidade, o Supremo aprovou a decisão de Flávio Dino. Ouvido pela PF, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes lá no TSE, o Tagliaferro, ele foi ouvido pela Polícia Federal, mas ele havia sido exonerado da função por ter sido preso por violência doméstica. Isso aconteceu lá em 9 de maio de 2023. E eles pensaram de que ele poderia ter vazado aqueles áudios que foram divulgados em represália ao ministro. Mas ele disse que não foi ele e ele não faria isso. Mas também ele alegou que o seu celular
foi apreendido pela Polícia Civil e foi levado à perícia. Ele pensa que poderia ter alguém da polícia vazado, Polícia de São Paulo. E o ministro Alexandre de Moraes está preocupado. Ele quer saber quem vazou esse áudio. Não nega que tenham acontecido, mas ele está muito preocupado. Também esse caso que o áudio acusou aí, a PGR, pelo comando de Augusto Aras, já havia apontado uma afronta constitucional em uso do TSE por Alexandre de Moraes. Isso quando ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também a Folha de São Paulo divulgou aquela crítica que a Interpol ou o governo americano, que ele não daria crédito para pedidos estapafúrdios do ministro. Isso aí sobre aquele pedido de extradição de Alan dos Santos. Ele tem dupla cidadania, agora ele é americano e também brasileiro. E o ministro Alexandre se queixou de que a Interpol não deu crédito a ele. Inclusive os seus assessores disseram que preencheram todas as formalidades. Foi ignorado realmente. Mas, também lembrando que a Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, começará agora, dia 24 de agosto, irá até 1º de setembro. Mas agora nós temos imagens de invasão a prédio público que tentaram invadir lá em São Paulo. Mas a polícia militar não permitiu e eles se queixaram muito. Mas parabéns ao governador Tarcísio, que dá o aval à sua polícia para que a lei seja cumprida. Invasões são proibidas. A lei ainda não mudou. Veja imagens aí do que aconteceu em São Paulo agora. Agredindo aqui, ó. Agredindo. Agredindo mulher. Agredindo mulher. De Deus. Que pelo amor de Deus. Perdeu a razão aí, amigo. Não faz isso. Pelo amor de Deus. Pessoal, aqui é privado. Aqui é privado. Vamos ver. Não precisa disso! Soldado! Soldado, não precisa, soldado! Para! Não precisa disso! O Major tá conversando! Que isso? É deputado estadual! O que é isso? A mulher! A mulher aqui! Luiz, sai daí! Tira ele daí! Tira o deputado daí, por favor! Tira o deputado daí! Tira o deputado daí!
pelo amor de Deus. Ô, Major, o seu soldado bateu na mulher, Major. Todo mundo veio em cima. Não, eles vieram pra cima e bateram. Ninguém tava batendo. Aí, Major! Sai fora, Major! Esse babaca aí! Esse babaca! Era particular, isso aqui era particular. Mas inclusive estava um deputado do PT que também foi proibido de invadir. Não adianta ser deputado. Se for autoridade, tem que ser respeitado ou se fazer respeitado como tal. Mas vejam também o protesto desta invasora, e ela diz que sempre o movimento é acompanhado de um advogado. Mas o advogado é para que, se um deles for levado pela polícia para a delegacia, já vai junto. Já o defende e tenta incriminar sempre a polícia por ter trabalhado dentro da lei. Vejam aí o que ela contestou quanto ao trabalho da polícia no estrito cumprimento do dever legal. Eles deram choque em várias pessoas, no deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, no advogado que nos ajuda, né, que a gente sempre leva um advogado das atividades, né, porque justamente para a gente se precaver de alguma, né, de algum conflito. E vocês viram a brutalidade com que eles atuaram aí, né? Esse foi o caso de um prédio público que queria ser invadido. Mas um exemplo tivemos há pouquinhos dias atrás, também em Campinas, em São Paulo, em que o Movimento Sem Terra tentou invadir uma fazenda. E a polícia agiu com muito rigor e evitou. Invasão em São Paulo, não. Vejam aí. A luta é pra valer! A luta é pra valer! Venceremos! Venceremos! Hoje, pela manhã do dia 15, mais de 200 famílias ocuparam a Fazenda Santa Mariana, localizada aqui no município de Campinas. Agora, às 10h30 da manhã, fomos surpreendidos com um batalhão da Tropa de Choque da Guarda Municipal de Campinas, um ataque violento, truculento, com bomba lacrimogênea, com gás de pimenta. As famílias foram despejadas da área. Essa área que há muitos anos é improdutiva e nós estamos reivindicando para que ela seja destinada à reforma agrária. Estamos aqui com as famílias na margem da rodovia, sem ter para onde ir, a partir de um despejo covarde, truculento, feito por essa polícia. Portanto, nós continuaremos em... E também nessa invasão, uma outra manifestante se queixando. Mas se ela estivesse em casa, não aconteceria isso. Eu estou aqui fazendo a gravação, a polícia não virá aqui me tirar de jeito nenhum. Mas ela estava lá e fazendo invasão, promovendo confusão e desapropriando terras por sua conta. Vejam a queixa dela. Guarda Municipal fazendo às vezes de uma polícia truculenta. É uma repressão sem antecedentes. Eles tacaram bomba de gás, prefeito Dário Saad, fazendo uso de recurso fascista para reprimir o movimento social. Os fatos apresentados estão aí. Os comentários, a opinião, eu deixo com vocês. Além de dar aquele like e se inscreva também no nosso canal de Pepe Severo no YouTube.
pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.